A história que eu estudo é sobre o cotidiano. Eu não sou um historiador dos grandes acontecimentos, dos grandes personagens. Eu me interesso pela história miúda, a história que está aqui na minha esquina. Palavras de Luiz Antônio Simas, em entrevista concedida à revista Trip, em 2 de dezembro de 2020. A entrevista intitulada Luiz Antônio Simas, Bato Tambor, Logo Existo. Com estas palavras, a título de epígrafe, declaro que é com alegria que o Museu da Justiça, com o objetivo geral de fomentar, em especial, aproximações entre o direito e as humanidades, dá continuidade às atividades do programa Humanitas, ciclos de diálogos interdisciplinares do Museu da Justiça, cujas ações têm o propósito específico de promover a cultura humanística, filosófica, científica e artística. Nesta 24ª edição, 2 anos de atividades aqui já, do ciclo Humanitas, em comemoração ao Dia do Historiador, 19 de agosto último, e ao Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro. Realizamos em formato virtual, neste dia 5 de setembro, agora às 17h09, a palestra intitulada Os Desafios da História Pública, que será proferida pelo historiador, professor, escritor e compositor Luiz Antônio Simas, autor de, entre outras obras, O Corpo Encantado das Ruas, de 2019, finalista do Prêmio Jabuti, em 2020. Professor de História, Simas é mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Dedica-se a pesquisar a cultura afrodiaspórica carioca, como as escolas de samba e os terreiros das religiões de matriz africana, e em suas obras procura resgatar a memória oral da cidade, especialmente da população marginalizada. O escritor já trabalhou como consultor de acervo da área de música de carnaval do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, o MSRJ, e vem atuando desde 2013 como jurado do Estandarte de Ouro, a maior premiação do carnaval carioca. Foi colunista dos jornais O Dia e O Globo e colaborador da revista Cult. Em 2016, Luiz Antônio Simas e Ney Lopes, autores do Dicionário da História Social do Samba, foram reconhecidos como ganhadores, né? Receberam o Prêmio Jabuti em sua 65ª edição, na categoria Teoria, Crítica Literária, Dicionários e Gramáticas, a mais importante premiação literária do país. Suas composições já foram gravadas por artistas como Lúcio Sanfilippo, Fabiana Cozza, Jéssica Ellen, Marcelo D2 e Rita Benedito, entre outros. Em 2023, foi homenageado pela Escola de Samba Acadêmicos da Abolição com o enredo Bato Tambor, Logo Existo. Luiz Antônio Simas, o título do enredo é esse, Bato Tambor, Logo Existo, Luiz Antônio Simas, a essência e resistência da rua. Também no mesmo ano foi aprovada no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, sua condecoração com a medalha Tiradentes, a mais alta comenda do Estado do Rio de Janeiro. Após a palestra, o escritor será entrevistado e, em seguida, o público, ou intermeando essa entrevista, o público poderá conversar com o convidado e ou lhe direcionar perguntas. Os ciclos Humanitas, objetivo difundir e realçar noções ético-humanísticas em apoio ao amplo esclarecimento sociopolítico imprescindível ao exercício democrático da cidadania. O evento conta com o apoio das equipes de produção, representada pela Sara Machado, e do Educativo, representada pela Isadora Alves. E com a minha coordenação, eu sou, para os que não me conhecem, eu sou W.B. Lemos, sou doutor em Literatura Comparada pela UERJ, mestre em Literatura Brasileira pela mesma instituição, sou integrante do corpo de instrutores da Escola de Administração Judiciária, a ESAGE. Publiquei em 2014 o livro Rasga Mortalha, Poemas dos Outros, ganhador do Prêmio de Poesia Ivan Junqueira, concedido pela União Brasileira de Escritores, seção Rio de Janeiro. E o outro coordenador é o Ricardo Vieira Lima, poeta, crítico literário e jornalista, doutor em Literatura Brasileira pela UFRJ,
e editor assistente da revista Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, revista da UFRJ. Ricardo organizou e prefaciou os livros Anos 80, da coleção Roteiro da Poesia Brasileira, em 2010, e Poesia Completa, de Ivan Junqueira, lançado em 2019, em edição conjunta da editora portuguesa Glaciar com a Academia Brasileira de Letras. Seu livro Ariete, Poemas Escolhidos, de 2021, ganhou os prêmios Ivan Junqueira, da Academia Carioca de Letras, a CL, e Jorge Fernandes, da União Brasileira de Escritores, Seção Rio de Janeiro, UBRJ. Nós ambos faremos a mediação, nós os coordenadores. Passo a palavra agora ao meu caro amigo Ricardo Vieira Lima, cumprimentar o nosso convidado. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Simas, é um grande prazer, uma honra ter você conosco hoje aqui, e agradecer também a nossa audiência, a equipe aqui do Museu da Justiça, e vamos ao mais interessante, que é ouvir o Simas, né? O tema da sua palestra, Simas, são os desafios da história pública, né? Isso, os desafios da história pública. Então, você tem a palavra agora. Bom, primeiro, evidente, agradecer, né, ao professor Ricardo, ao professor Vanderlei o convite para estar falando com vocês aí do Museu da Justiça, né? Eu que tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos ligados à justiça com o professor Joel Rufino dos Santos, enfim. Então, é uma alegria estar aqui conversando com vocês, estar conversando com o pessoal do Museu da Justiça nesse projeto que eu acho tão interessante, que, no fim das contas, é propor, né, esse diálogo interdisciplinar, enfim, para que as coisas, enfim, funcionem bem. E aí eu fiquei imaginando o que eu poderia dizer, né? A minha ideia, evidentemente, é conversar, é trocar ideia, enfim, abrir aqui uma porta para algum diálogo possível, porque eu acho que é mais interessante. Mas eu posso fazer uma explanação, enfim, de meia hora, mais ou menos, e depois a gente começa a conversar, enfim, vem a entrevista e tal. Eu acho que falar sobre essa questão, a princípio, a gente tem que definir algumas coisas, sobretudo em relação ao que seria até uma história pública, né? E aí eu posso contar um pouco da minha trajetória, porque eu acho que dessa maneira a gente acaba, enfim, alargando o horizonte de perspectivas do que a gente está propondo aqui como uma possibilidade de debate. Porque a história pública é um campo muito debatido, é um campo muito trabalhado, existem diversas reflexões teóricas, metodológicas sobre o que seria a história pública, mas, em certa medida, a gente pode partir de uma definição que é muito simples, até porque o nosso objetivo aqui não é, evidentemente, ficar entrando em meandros teóricos, epistemológicos, enfim, mais profundos sobre isso. Mas o grande objetivo de uma história pública é engajar diferentes públicos que não são especialistas, né, no exercício da história, no contato com a história, de uma forma crítica, de uma forma reflexiva, enfim, é partir do princípio de que o saber histórico ele pode ser compartilhado. Ele precisa ser compartilhado, e a tarefa do historiador público é a tarefa do engajamento de públicos diferentes, que não são, evidentemente, aqueles públicos de especialistas e tal, nesse exercício mesmo do contato que a história proporciona. E mais do que isso também, a história pública ela vai além, evidentemente, dos limites das salas de aula, mas ela pode estar também em sala de aula, evidentemente, mas a história pública está nas ruas, a história pública hoje está nas mídias, a história pública está nos museus, a história pública está nas galerias de arte, ela está nos arquivos, enfim, ela está também em instituições privadas. Então, no fim das contas, a história pública, eu partiria de uma definição prévia e muito simples, dizendo que o grande objetivo de uma história pública é propor esse engajamento de públicos que não são especializados no contato com a história e num contato que é crítico e participativo, num contato que não se limita à exposição de um especialista, né, mas num contato, portanto, que se fundamente no diálogo. Acho que isso é importante. E pensar que o exercício da história
ele pode, a rigor, estar em diversos lugares. Ele pode estar na esquina, ele pode estar no botequim, ele pode estar na praça, ele pode estar na igreja, ele pode estar no terreiro, ele pode estar nas redes sociais. Então, fundamentalmente, é isso que a gente chama de história pública. E é uma curiosidade, porque esse campo da história pública ele surge na década de 70 nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia, e de uma forma muito curiosa, porque havia uma crise de emprego ali que era muito séria, né? Então, você tinha ali algumas pessoas, diversas pessoas com formação em história, mas que não estavam conseguindo se inserir no mercado de trabalho. Então, a ideia de pensar a história como um exercício público, né, ela surge nesse contexto. E aí a história pública cresceu, evidentemente. Hoje há um debate que é bastante contundente sobre essa história pública. Há um debate sobre em que medida a história pública é também uma história comunitária, né, que é outra coisa bem interessante, um ramo muito desenvolvido, sobretudo na Inglaterra e na Austrália, o ramo da história comunitária. Enfim, mas a história pública é isso. Então, eu queria partir desse princípio, né, para falar com não especialistas, ou seja, aqueles que não exercem a profissão de historiadores, de uma forma muito geral, a história pública ela tem esse objetivo, é propor o engajamento de diferentes públicos, os mais diversificados, das mais diversas faixas etárias, né, públicos que não são especialistas, no exercício de reflexão que a história, enfim, costuma promover. E a história pública busca, portanto, ocupar espaços de interação, espaços públicos, que vão das ruas aos botequins, passando pelas bibliotecas, enfim, pelas redes sociais, a história pública está aí. Bom, partindo desse princípio, o meu engajamento com a história pública ele vem mais precisamente do início da década de 2010, por aí, 2011, 2012, a segunda década do século XXI. Porque, para contar um pouco a minha história, eu venho de uma família que não tem formação superior, eu sou um caso bastante comum, inclusive no Brasil, da primeira pessoa da família que concluiu o ensino médio e conseguiu entrar para uma universidade. Tá? Eu sou o primeiro carioca de uma família nordestina, sobretudo de alagoanos, de uma pequena cidade de Alagoas chamada Porto Calvo, das Alagoas, terra de Calabar, Domingos Fernandes Calabar é de Porto Calvo, e do Recife. Né? A minha avó é de Porto Calvo, a minha mãe nasceu no Recife, a minha bisavó é de uma pequena cidade baiana chamada Cocorobó, muito próxima de onde ocorreu a Guerra de Canudos, né? Hoje, cidade de Euclides da Cunha e tal. Então, basicamente, eu sou carioca de uma família nordestina, que não teve, enfim, uma formação acadêmica e tal, mas eu tive a sorte de estudar, enfim, concluí o ensino médio, entrei para uma universidade pública e me formei em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. E na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu entrei como diversos estudantes entram, sem exatamente uma perspectiva mais evidente do que fazer, do que estudar, enfim, porque a gente entra muito cru, né? De certa maneira, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu era muito cru, enfim, mas entrei na faculdade e eu realmente me apaixonei pela história já dentro da faculdade. Eu fui aquele caso clássico de que fiz vestibular muito mais baseado naquilo que eu não queria ser de jeito nenhum do que aquilo que eu pretendia ser, né? O grande Pierre Verger, né, importante francês, que escreveu livros da mais alta relevância sobre o tráfico negreiro, sobre as religiosidades afro-brasileiras, afro-caribenhas, ele costumava dizer isso, né? Olha, eu nunca soube exatamente o que eu queria, mas quando você tem mais ou menos a ideia do que não quer de jeito nenhum, você acaba, de certa maneira, acertando. Então, eu fui fazer história, mas eu preciso contar isso porque tem a ver com a minha perspectiva de história pública. Mas eu me apaixonei efetivamente pela história quando eu cursei na minha graduação uma matéria que era de Brasil 3, sobre Primeira República, que é uma curiosidade, eu não lembro de já ter falado isso em outro encontro, mas para quem me pergunta,
a minha área, o meu período histórico de estudo, onde eu me sinto mais desafiado, é a Primeira República, né? É aquele período que vai do fim da monarquia à chegada ao poder de Getúlio Vargas, porque eu acho que é um período bastante contundente e importante da história do Brasil. Mas eu me apaixonei num curso de Brasil 3, dado pela professora Marieta de Moraes Ferreira, em que ela abordava mais especificamente a cidade do Rio de Janeiro e a revolta da vacina, né? Então, eu me apaixonei pela história com a revolta da vacina. A revolta da vacina, de certa maneira, ela abriu, né, para mim uma perspectiva que é muito impactante, porque eu cheguei na universidade com uma visão da história que era ainda uma visão, digamos, muito clássica, muito marcada ainda por um certo ensino médio, na época, hoje isso está mudando, mas que trabalhava uma história de grandes fatos, uma história de grandes eventos, uma história de grandes personagens, né? E no curso de Brasil 3, na revolta da vacina, eu tive uma percepção que eu acho que é fundamental para as nossas reflexões. Todo mundo, qualquer grupo social, qualquer pessoa é dotada de historicidade. E essa é uma questão que a gente tem que levar muito a sério, porque, às vezes, a gente tem a impressão, no senso comum, de que quem possui história, quem faz história, é sempre o outro. E estudar a revolta da vacina, estudar os personagens da revolta da vacina, muitos deles anônimos, enfim e tal, aquilo me deu uma impressão de que a historicidade ela precisa ser vista como um pertencimento. Nós temos história, qualquer lugar tem história, qualquer pessoa tem história. A história humana acontece, evidentemente, nos grandes gabinetes, a história humana acontece, evidentemente, nos campos de batalha, mas a história humana acontece na esquina, né? Então, a revolta da vacina me trouxe essa perspectiva e um profundo interesse em estudar a história do Rio de Janeiro. Tanto que eu acabei fazendo a minha graduação e terminei com um trabalho de conclusão de curso sobre a história do Rio de Janeiro, mais especificamente propondo uma leitura da Revolta da Armada a partir de Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, e tentando pensar algumas questões ligadas à história e à literatura. Fiz o meu mestrado num tema que é muito curioso. Eu trabalhei com os funerais do Marechal Floriano Peixoto, tentando entender as articulações entre ritos fúnebres e o cotidiano da cidade, né? Muito inspirado também por autores da literatura, especialmente Lima Barreto, Euclides da Cunha, Raul Pompeia, que era um florianista arraigado, enfim, e os irmãos e os primos Azevedo, né? O Arthur e o Aloísio. Então, basicamente, essa foi a minha trajetória. Até que, num certo momento, eu resolvi fazer um deslocamento da área da história, mais especificamente dita, para a área da educação. Então, eu puxei o meu trabalho para a educação, inclusive do ponto de vista acadêmico, enfim. Eu fui para a Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu resolvi percorrer o caminho da licenciatura, resolvi trabalhar, a princípio, com crianças e adolescentes, que eu acho que realmente é a minha área, né? Então, de certa maneira, a história me levou à educação e comecei a trabalhar. Até que, por volta de 2011, 2012, eu já estava começando a escrever e a publicar. Eu já tinha um trabalho lançado sobre J. Carlos, um caricaturista, em parceria com Cássio Loredano, um trabalho também realizado sobre a história da Portela, a escola de samba. Eu resolvi começar a dar aula na rua. E essas aulas que eu comecei a dar na rua, elas foram aulas motivadas, sobretudo, por um livro que eu escrevi chamado Pedrinhas Miudinhas, Ensaios sobre Ruas, Aldeias e Terreiros. Porque naquele livro tem um pequeno texto, é um texto pequeno, enfim, é uma crônica que dialoga, enfim, com um pequeno ensaio histórico, em que eu fazia comparações entre um botequim e a ágora grega, né?
E eu dizia que, de certa forma, o Botequim é uma ágora carioca, né? Esse texto chama-se, inclusive, a Ágora Carioca, né? E é sobre botequins. E como é que o botequim é um espaço de construção de sociabilidade no Rio de Janeiro? Como é que o botequim, pensando historicamente o botequim mesmo, né? Das antigas boticas portuguesas, né? Como é que essas boticas, as botiquinhas, né? Elas vão se redefinindo na cidade do Rio de Janeiro, na virada da monarquia para a república e tal, e pensando o botequim como a ágora carioca. O texto falava disso. E aí veio uma ideia que, a princípio, não veio acompanhada de maiores reflexões e tal, mas que era a ideia de começar a dar aula em botequim. Dentro desse debate ligado à história pública, o texto, de certa maneira, ele dialogava com a possibilidade de pensar o botequim como um espaço de troca de conhecimento. E aí nós começamos com um coletivo da Zona Norte do Rio de Janeiro, um projeto chamado Ágoras Cariocas. O coletivo é o Norte Comum. Esse projeto percorreu uma quantidade muito grande de bairros do Rio de Janeiro, sobretudo da Zona Norte, sobretudo dos subúrbios do Rio de Janeiro, por uma razão que é muito simples, porque, de certa maneira, eram as áreas, digamos, mais prejudicadas por uma certa centralidade discursiva e do imaginário em relação à cidade do Rio de Janeiro, que privilegiava a Zona Sul e o centro. Então, a nossa ideia era levar a história, era dialogar a partir da história com os lugares, né, dos subúrbios cariocas e tal, e fizemos isso durante muitos anos, percorremos os mais diversos bairros, e esse projeto Ágoras Cariocas, ele despertou em mim uma questão que é muito séria, porque é aquilo que o Guimarães Rosa diz, né? De repente a gente aprende, o mestre é aquele que de repente aprende. Porque quando esse projeto começou, eu imaginava contar a história dos bairros em espaços públicos desses bairros. Então, ele era um projeto vinculado à ideia da aula, digamos, uma aula mais clássica. Então, eu chegava num bairro, né, a gente ocupava um espaço público, e aí eu fazia uma fala e tal, mas eu comecei a perceber, e o Norte Comum que me acompanhava, nós começamos a perceber que esse projeto de história pública, ele não tinha que ser um projeto prioritariamente de fala, mas ele tinha que ser um projeto prioritariamente de escuta, que o que a gente deveria fazer ali era prioritariamente escutar o território. Então, o Ágoras Cariocas acabou virando um projeto que cruzou a história pública com a história oral, já que o objetivo era escutar os moradores, as moradoras, para a construção mesmo de uma memória do lugar, com uma perspectiva de história comunitária. Fizemos isso, por exemplo, eu me lembro de uma ocasião que foi muito impactante, em Honório Gurgel. Honório Gurgel e Costa Barros, ali pertinho e tal, e virou-se uma senhorinha de Honório Gurgel para mim no final e falou o seguinte: olha, eu falei tanto e eu nem sabia que esse lugar tinha história. Você veja que coisa impactante, né? Então, de certa maneira, esse projeto Ágoras Cariocas foi o pontapé. Esse projeto é de 2012, então já se vão mais de 10 anos, para uma perspectiva de interação com a cidade a partir do exercício da história. E, a partir daí, eu não parei mais. Então, eu posso dizer para vocês que eu dei aula nos lugares mais interessantes, surpreendentes, alguns inusitados do Rio de Janeiro. Então, eu dei aula em cemitério, eu dei aula em campo de futebol, eu dei aula atrás de igreja, eu dei aula em terreiro de Umbanda, eu dei aula no prostíbulo, por exemplo, dei aula na Vila Mimosa, né? E dei uma aula sobre a história da cidade e sobre os deslocamentos da zona do Meretrício, como é que você pode pensar uma cidade a partir desses deslocamentos, né? Dei muita aula em botequim, continuo dando aula em botequins, diga-se de passagem, e sempre com uma temática que é relacionada à história da rua. Então, a perspectiva, basicamente, era essa,
a perspectiva é essa, e é uma perspectiva que dialoga muito, se a gente for entrar em algum meandro teórico muito simples, de certa maneira, com uma provocação que é feita pelo Walter Benjamin, nas teses sobre a história, né? Quando Benjamin fala da necessidade de se escovar a história a contrapelo, né? E o Benjamin diz uma coisa que é muito interessante, que uma das funções de quem trabalha com história é disputar o passado. Porque quando você disputa o passado, né, você está refletindo sobre o presente, você está criando condições de projeção de futuros melhores, enfim. Né? Porque o passado não é um dado imutável. O passado ele é construído incessantemente. De certa maneira, eu tenho até um texto sobre isso, que é mais de uma linha teórica, um pequeno ensaio, em que eu cruzo as teses da história do Benjamin com um oriqui, que é uma pequena sentença poética. Os oriquis são pequenas sentenças poéticas, né, da tradição da cultura iorubá. E é um oriqui de Exu, um orixá fundamental na cosmogonia dos iorubás, que diz que Exu foi aquele que acertou o pássaro que voou ontem com a pedra que ainda lançará, né? Ele acerta com a pedra que lançará o pássaro que já voou. E, de certa maneira, isso é o trabalho do historiador, porque os pássaros do passado voaram, mas a gente tenta alcançar esses pássaros com pedras que estamos utilizando agora, né? Com método, com episteme, evidentemente, com trabalho de pesquisa, porque o passado é constantemente construído. No fim das contas, é isso que acontece. Então, falar sobre o lugar, falar sobre a cidade, fazer um processo de escuta, tentar entender que todo lugar é dotado de historicidade, que toda a comunidade é dotada de historicidade para a construção de uma memória da cidade, isso é absolutamente fundamental e isso eu tenho a impressão que é uma tarefa urgente. Sobretudo, para não me estender muito e a gente poder conversar, numa cidade como o Rio de Janeiro, que parece propensa à destruição dos seus lugares de memória, né? A gente poderia até tentar fazer aqui um exercício lúdico de dividir as cidades entre aquelas que são cidades de preservação e aquelas que são cidades de destruição, né? O Rio é uma cidade propensa a destruir lugar de memória. Então, se a gente pensa no que aconteceu com o Morro do Castelo, né? Se a gente pensa o que aconteceu na minha área, né? A história da rua, a história do samba e tal, o que aconteceu com a Casa da Tia Ciata, esse livro, para concluir e para ressaltar a importância de uma história pública, o Dicionário da História Social do Samba, que escrevi com o mestre Ney Lopes, ele foi agraciado com o Jabuti, na categoria, ele acabou ganhando também o Jabuti de livro do ano, de não ficção. E, em virtude, sobretudo, desse Jabuti de livro do ano, a gente começou a dar muita entrevista e tal. E eu queria concluir com essa história para a gente abrir aqui uma conversa. E eu dei uma entrevista, se não me falha a memória, foi ou para a Folha ou para o Estado de São Paulo, em que me foi feita uma pergunta: se eu tivesse que citar 5 lugares de memória fundamentais a respeito da história do samba do Rio de Janeiro, que lugares eu citaria? Eu tive que responder de sopetão, e a gente sabe, quando a gente se vê diante de uma pergunta dessas, que toda resposta é provisória, né? Se perguntarem no dia seguinte, a gente vai responder uma outra coisa. Mas, para não deixar a pessoa sem resposta, eu disse, olha, sobre o samba do Rio de Janeiro, eu citaria a Casa de Tia Ciata, eu citaria o Largo do Estácio, eu citaria a Praça 11, eu citaria um terreiro que era muito frequentado pela turma do samba urbano, o terreiro de Cipriana Labedé e tal. Aí, quando eu fui fazendo essas citações, subitamente me bateu uma fulminante impressão do óbvio. Nenhum dos lugares que eu citei existe mais. Todos esses lugares foram destruídos, eles foram demolidos, enfim, né? Por uma razão ou outra, mas esses lugares de memória foram extintos, eles não existem. Então, não tem a Casa da Tia Ciata, não tem a Praça 11, não tem o Largo do Estácio,
não tem o terreiro de Cipriana Labedé, não tem a casa de Dona Madalena Rica, que foi fundamental para o samba suburbano, não tem o terreiro de Tia Fé na Mangueira, acabou tudo. Não tem o Bar Apolo no Estácio. Né? E aí, o que você faz? Aí você vê que está diante de uma cidade marcada por um ímpeto, né, de destruição de lugares de memória que é muito forte e que, evidentemente, não é à toa. Né? Cidade que destruiu o Palácio Monroe, a cidade que arrasou o Morro do Castelo, a cidade, portanto, que destrói seus lugares de memória. Então, a história pública também tem um compromisso que me parece importante com a cidade, né? Com a cidade, com a construção da memória urbana, porque parece que a gente tem uma mania de fazer tábula rasa de tudo, né? Então, é um absurdo. Essas figuras seminais da história do Rio de Janeiro, você vai, por exemplo, em Todos os Santos para ver a casa em que viveu Lima Barreto, não tem nenhuma referência, a não ser uma mísera placa. Você vai ver a casa em que o Machado viveu no Corme Velho, não vai ter a casa, você vai ter ali o prédio e a plaquinha e tal, né? Então, é dramática a situação nesse sentido. Por isso, eu acho que a história pública também tem um compromisso muito sério com a construção da memória urbana. Enfim, então a minha linha de trabalho é essa, o meu compromisso é esse. Eu não sou apenas um historiador, porque eu me aventuro, enfim, pela crônica, pela canção popular e etc., mas, de certa maneira, eu me defino como um historiador público, preocupado com uma história comunitária, e preocupado, sobretudo, com um diálogo que conceda, um diálogo que tente chamar atenção para as historicidades que residem nas miudezas da vida cotidiana. Eu acho que é isso, então, que eu falaria para abrir e a gente poder conversar. Muito obrigado, Simas. Uma beleza te ouvir. Você falou dessa questão da história pública, eu fiquei pensando aqui, né? Você foi falando da importância de se aproximar, né, a história da população, do leigo, do não acadêmico. E aí você termina falando dos lugares que acabaram. Né? E aí eu começo te perguntando, a história pública, o que pode fazer o historiador dessa vertente com relação a essa ausência de lugares? Pode-se escrever o que o historiador dessa linha pode fazer com relação a essa perda da memória física mesmo que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo? Olha, essa pergunta, na verdade, é uma pergunta absolutamente fundamental e, ao mesmo tempo, difícil, né? Porque como é que a gente lida com isso? Eu acho que tem duas dimensões. A primeira dimensão realmente é um trabalho de interação constante com a própria cidade para que essas questões sejam levantadas. Isso não pode ficar restrito, evidentemente, a uma discussão de meia dúzia, né, de especialistas trancafiados em salas e etc. e tal. Levar o debate da memória urbana para as ruas, ele primeiro é essencial. Então, eu acho que um historiador compromissado com uma história pública, com uma história comunitária, precisa estar na rua, precisa interagir com o chão, precisa interagir com o lugar. Isso é básico. Acho também que a história pública tem um papel vinculado à escrita, que é muito importante. Ela não pode se limitar ao trabalho da oralidade de alguém que fale, etc. Mas é necessário produzir coisas. É necessário produzir estudos e os mais diversos. Desde estudos academicamente falando mais pesados, porque, evidentemente, você tem certas temáticas e perspectivas teóricas, metodológicas, que vão exigir uma pegada que é um pouco mais pesada, evidente. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma preocupação com uma escrita que seja acessível. Como ser acessível sem abrir mão do rigor é um desafio. Sim. Mas eu acho que é absolutamente fundamental, né? É absolutamente fundamental que você torne, por exemplo, o livro acessível
sem que ele perca o rigor e sem que caia, no fim das contas, numa tábula rasa que não venha embasada de certas reflexões e certos princípios. E eu vou te dizer uma coisa que é básica. Eu converso com muita gente que trabalha com história. Uma das grandes dificuldades que a gente tem é procurar essa linguagem acessível, porque é um exercício muito difícil. Sim. Né? Eu vou te dizer o seguinte, a coisa mais fácil, às vezes, na minha área, é escrever de uma forma complicada. O mais difícil é você conseguir escrever de uma forma acessível, mas é aquilo que eu estou dizendo. Porém, dentro de certos pressupostos de rigor, tá? Dos quais você não pode abrir mão. Evidente que você não precisa discutir com um leitor leigo perspectivas teóricas, epistemológicas e etc. e tal, daquele seu trabalho. Eu, por exemplo, tenho alguns livros que são mais pesados. É o caso de Umbandas, uma história do Brasil, que já é um estudo um pouco mais pesado, porque ele propõe uma perspectiva, digamos, um pouco divergente dos estudos consagrados a respeito da história da Umbanda. Então, sim, é um livro fundamentado em muita leitura, em muita reflexão teórica, metodológica para você lidar com aquele tipo de coisa. Agora, quando você quer levar isso ao leitor, você tem que tentar levar de uma forma acessível. Então, acho que a história pública ela tem o compromisso de transformar esses debates em debates coletivos. Agora, você só consegue isso, evidentemente, tornando o conhecimento acessível. Sim. E o conhecimento vai ser acessível não só com ações públicas, mas o conhecimento vai ser acessível também de outras maneiras. Hoje, por exemplo, eu tenho feito um trabalho há bastante tempo, deixa eu só botar uma lâmpadazinha aqui, senão vai ficar escuro. Espera aí um instantinho. Nós tivemos aquelas coisas que acontecem, um temporal aqui, e deu um pico de luz e caiu tudo. Então, eu estou falando com vocês aqui com uma lâmpada totalmente improvisada. Mas tá bom, tá dando para falar bem. Mas, como eu ia dizendo, eu tenho, por exemplo, feito nos últimos anos um trabalho de curadoria de algumas exposições, né? Eu fiz recentemente a curadoria de uma exposição que ocupou o Museu de Arte do Rio, chamado Crônicas Cariocas. Eu fiz essa curadoria ao lado da escritora Conceição Evaristo. Eu agora estou fazendo uma curadoria para o Instituto Moreira Salles, de São Paulo, sobre o modernismo carioca. É uma exposição que vai inaugurar em outubro em São Paulo, depois ela vem para o Rio. Mas pensando os modernistas cariocas e fazendo uma provocação, tentando entender o samba do Rio de Janeiro como uma manifestação, né, do modernismo. Então, trabalhando o Rio de Janeiro da década de 20, é uma exposição que vai ser, já está em processo de montagem, né? Fiz curadoria de exposições no Palácio da Cidade do Rio de Janeiro, e eu reparei que essa área da curadoria, que também é uma área de exercício da história pública, sim, ela tem ganhado uma força muito grande e ela acessa, inclusive, determinados públicos que outras iniciativas não conseguem acessar, né? Esse acesso é importante. Eu tenho feito um trabalho sistemático, as pessoas acham que é brincadeira, mas me dá um trabalhão, em rede social, porque eu uso, sobretudo, o Instagram, mas se vocês olharem meu Instagram, não é um Instagram que eu fico colocando foto de comida, né? Nada contra, enfim, cada um vai agir como quiser. Mas eu uso o Instagram para colocar pequenos textos que são disparadores do interesse a respeito da cultura brasileira. Porque o meu Instagram, por exemplo, ele é muito seguido por jovens, pessoas que tiveram aula comigo ou têm aula comigo, alunos, alunas e tal. Então, quando eu coloco um texto no Instagram sobre um determinado santo do catolicismo popular, sobre uma determinada festa, sobre um determinado sambista, quando fala um pouquinho sobre um determinado disco de vinil, que eu acho que foi marcante para a história da música brasileira, existe uma tentativa ali que é a de criar um elemento disparador. Sim. É disparar na pessoa o interesse para que ela se aprofunde. Então, acho que tem essa multiplicidade de recursos que um historiador público precisa acessar para o compartilhamento crítico, enfim, dessas reflexões. E eu fui, inclusive, testemunha disso, né? Sábado passado, você esteve na Alfarabe e falou sobre as músicas de Nelson
de Noel Rosa, gravadas por Aracy de Almeida, né? E você colocou a música para as pessoas ouvirem, contou muitas coisas engraçadas, e é isso exatamente o que você falou, que você faz e que eu pude comprovar de perto isso. Agora, Sim. quando você falou no Só, início... só um detalhe, cara. Porque o objetivo ali é não só, evidentemente, criar um ambiente agradável, mas é disparar interesse em algumas pessoas que talvez tenham saído dali e comecem a tentar entender como é que foi essa história desse tal do Noel Rosa, como é que funciona isso e tal. Sim. E aí você só dispara, né? Na verdade, você dispara e aí isso pode gerar, portanto, desdobramentos. Então, esses disparadores da memória urbana, eles são muito importantes. E quando você fala sobre, exatamente como você falou sobre Noel Rosa e sobre Aracy, você acabou também comentando eventos históricos, a época, né, o período histórico em que eles viveram, e isso desperta realmente nas pessoas o interesse de querer saber mais do passado, né? A gente não vem do nada. Agora, você falou no início do João Rufino dos Santos, ele foi diretor-geral nosso aqui, foi um diretor-geral incrível, que fez muitas coisas diferentes. Eu queria saber qual foi a importância dele para esse despertar seu com relação à história pública, né? Porque você falou da questão da revolta da vacina, né? Na sua formação ainda, mas o professor Joel influiu de alguma maneira também? Muito, muito. O Joel, na verdade, não só influiu, como, de certa maneira, me deu ordens, né? Porque, como eu disse, eu fiz um mestrado sobre o Floriano, né? Os ritos funerários do Marechal Floriano. Pensei num doutorado nessa linha e tal, e estava meio indeciso, não sei o quê, mas eu conversava muito com o Joel, sobretudo a respeito de temas que nos eram comuns. Joel gostava muito de samba, Sim. Joel era botafoguense e eu sou Sim. Botafogo, gostava muito de futebol, aquela coisa toda e tal. Conversávamos bastante, ele sempre com aquela condução generosa, porque o Joel tinha a arte de te conduzir sem que isso ficasse explícito. Sim. Sem que fosse aquela coisa chata do sujeito que, você faz isso, você faz aquilo, eu estou te mandando. Não, o Joel tinha a suavidade da condução firme, né? Porque parece uma contradição, uma condução Ótima firme. definição. Mas ele conduzia com uma firmeza suave. Ele era capaz da firmeza suave, que é uma coisa muito rara, né? Então, o Joel, de certa maneira, teve as conversas mais decisivas para a minha vida ligadas ao exercício da história, né? E, sobretudo, Joel virou-se e disse uma coisa para mim que foi muito marcante. Olha para a história da tua família. E isso foi fundamental. Porque a minha Sim. família traz essas histórias, a história da rua, a história do Nordeste, a história da música, a história do samba, das religiosidades afro-brasileiras. A minha avó era mãe de santo, ela tinha um terreiro e não sei o que e tal. Então, de certa maneira, o Joel foi decisivo nesse processo todo, né? Joel fez o desenforcamento do Tiradentes e não sei o que e tal. E eu tenho uma história com ele que eu levo com o maior carinho, enfim, porque o Joel faleceu, enfim, em decorrência de uma operação que fez e tal. E a última vez que eu vi o Joel foi na véspera da operação e foi aí, né, na Justiça, porque ele me chamou, porque ele estava querendo programar uma descomemoração da lei do ventre livre, né? De 28 de setembro, para refletir sobre o ventre livre, essa questão toda da escravidão, da criança, do menor abandonado e etc. e tal. E ele falou que ia para se operar e tal, e queria que, enquanto ele não voltasse, eu assumisse a coordenação desse projeto, né? E ele voltando, a gente faria não sei o que e tal. E nós nos despedimos com um abraço. Falei, tá bom, Joel, eu seguro isso para pensar, monto o projeto, não sei o que e tal, eu volto. E, felizmente, ele não voltou. Então, o Joel foi decisivo e, de certa maneira, eu guardo com muito carinho e com um senso de responsabilidade, né? Isso daí não é orgulho, imagine, mas é a responsabilidade de uma missão que ele me deu e que, de certa maneira, continua, né? Então, o Joel foi uma figura importantíssima na minha vida, foi um condutor e, inclusive, na arte de ser acessível
em suas escritas, né, em suas questões. O Joel tinha muito isso. O Joel foi isso. Mas eu defino o Joel assim. O Joel era esse sujeito capaz de ter um aparente paradoxo da firmeza suave. Ele realmente tinha a condução suave e, ao mesmo tempo, muito firme. É verdade. Mas você chegou a ser aluno dele ou você... Sim, eu fiz curso com o Joel, porque eu precisava fazer curso fora da história. Na UFRJ a gente tinha isso, né? Ah, tá. E eu tinha amigos, inclusive, que conheciam o Joel de família e tal, então eu fui fazer as cadeiras ali com o Joel. Mas você foi na Letras? E com o Muniz Sodré. Fiz cadeira na Letras com o Joel e fiz com o Muniz na Comunicação. Foram as minhas cadeiras fora. Na minha época, eu não sei como está isso hoje, mas na minha época de graduação, você tinha que fazer, que eu achava muito interessante, porque você era obrigado a fazer um número de cadeiras fora do seu instituto. Abre um leque. Eu acho que isso não tem mais, não. Mas, assim, eu fiz graduação na UF e não teve isso, não. Mas só um detalhe. No IFIX, no meu tempo de UFRJ, não era opcional. Você realmente tinha que fazer. Você tinha que fazer algumas cadeiras fora da história. Sim. Contava crédito e era obrigatório. E aí foi a chance. Que mestres que você teve, hein? Puxa vida. Mas eu fiz por onde? Eu fui atrás. Eu corri atrás dessa turma. É verdade. Lemos tem uma pergunta para você. Sim, mas, meu caro, como você diferenciaria, caso isso faça sentido, isso seja pertinente, história pública e história popular? E, ao fazer essa pergunta, estou me lembrando, tenho em mente o seu livro Almanaque Brasilidades, um inventário do Brasil popular. Eu acho que a história pública e a história popular, em algumas instâncias, elas se confundem. Mas tem uma certa diferença, porque quando a gente fala de história pública, a gente vai entrar numa discussão que pode ser metodológica, que pode ser epistemológica também, de método, porque para fazer história pública você tem que ter uma certa reflexão sobre a história oral e etc. Então, tem todo um debate teórico-metodológico sobre o que seria a história pública, sobre como você pode construir uma história pública. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, né? A história oral, que é importante para a história pública, a história oral demanda cruzamento de fontes, evidentemente. Então, sim, tem todos os pressupostos metodológicos, inclusive, de abordagem para você construir uma história oral. Porque, quando você constrói uma história oral, você não pode partir do princípio que aquele determinado testemunho ele traz o fato como ocorreu ipsis literi. Não é assim, né? Então, a história pública ela pressupõe método, ela pressupõe cruzamento de fontes, né? Ela pressupõe, inclusive, uma abertura. Eu, por exemplo, para trabalhar com história pública, eu não gosto nem de usar a expressão documento histórico. Eu prefiro falar que a história deixa vestígios, porque muitas vezes nós estamos trabalhando com uma perspectiva da história que ela não se manifesta na formalidade daquilo que a gente, a priori, considera que seja um documento histórico. Então, você está trabalhando com uma história de uma determinada comunidade, de um determinado grupo, de um determinado bairro e tal, em que você vai tentar encontrar os vestígios para a construção de uma narrativa possível. Esses vestígios podem estar numa música, esses vestígios podem estar numa comida, esses vestígios podem estar numa rezadeira, esses vestígios podem estar, portanto, naquilo que aparentemente não seria, para o senso comum, um documento histórico. Então, a história pública pressupõe método, a história pública pressupõe cuidado, né? Isso tudo. Agora, a história pública pode ser popular e deve quando ela se torna acessível à maior quantidade de gente. Sim. Quando eu fiz, por exemplo, o Almanaque Brasilidades, é uma série de almanaques que eu fiz para Bazar do Tempo, a editora. Eu fiz o Almanaque Brasilidades, fiz o Santos de Casa, que é uma espécie de almanaque de santo do cristianismo popular, e estou escrevendo, quase terminando, o almanaque de monstros, visagens e assombrações do Brasil. Né? Eu acho que é uma história popular porque é fácil de ler, né? É acessível, eu acho que desperta interesse das pessoas, não é restrito a uma determinada faixa de idade, mas
para se chegar àquele formato, é um suadouro, porque demanda muito estudo, demanda muito método, demanda muita coisa e tal. Então, a história pública precisa ser popular, mas eu faria essa pequena diferença. A história pública ela tem pressupostos teórico-metodológicos e tal, que alicerçam as nossas reflexões, né? E a história popular é aquela, eu diria que é o que a história pública sonha em fazer, né? Tornar a história mais acessível, tornar a história mais popular e contar a história do povo com o povo, para o povo e tal, é por aí, né? Partindo também de algumas reflexões sobre o que é que nós estamos chamando de povo. Então, tem todos esses pressupostos aí que eu acho que marcam essa questão. Certo. Vou botar agora um pouquinho de pimenta aí no nosso assunto. Partindo do ponto de vista de um defensor, né, como você se colocou, o conceito de história pública, como você classifica o trabalho feito por jornalistas que entraram na área de história e se tornaram best-sellers, a exemplo de Eduardo Bueno e Laurentino Gomes? Eu acho importante. Eu acho que a história precisa se abrir, inclusive, a esse tipo de trabalho e que, às vezes, são trabalhos muito consistentes, que cumprem um papel muito interessante, que é o papel da grande divulgação, né? Isso é fundamental. Sim. Então, esse papel da vulgarização do conhecimento, e eu estou usando vulgarização com sentido positivo, hein? Porque a palavra vulgarizar o conhecimento ela pode ter cargas profundamente negativas, mas pode ter cargas positivas, ou seja, transformar aquele conhecimento num conhecimento acessível e tal. Você vai pegar, por exemplo, o trabalho do Laurentino, que eu gosto muito, diga-se de passagem. O Laurentino, eu vou elogiá-lo aqui no seguinte sentido. Em nenhum momento ele reivindicou, né, o papel do historiador e etc. e tal. Sim. O que ele faz é o seguinte, ele fez um mergulho muito profundo naquilo que muitos historiadores e historiadoras estudaram, né? Ele foi às chamadas fontes secundárias, ou seja, leu a literatura que a história produziu sobre o tema e leu praticamente tudo, né, e tal. Eu nunca vi o Laurentino, por exemplo, se arrogando a dizer que foi às fontes primárias e etc. e tal, até porque o trabalho dele é de um jornalista, né? O historiador vai à fonte primária, até porque o historiador também tem uma formação teórico-metodológica para lidar com aquelas fontes. Eu trabalhei, por exemplo, com fontes as mais diversas sobre a história da cidade, que tinham que incluir análise de túmulo, onde eu fiz o trabalho sobre os funerais do Floriano. E aí você tem que mergulhar na estatuomania, né, que é um ramo que tenta entender os significados daquilo. Você pode pegar um túmulo como fonte primária. O Laurentino não faz isso, ele não se arroga a esse tipo de coisa. Então, é um trabalho de uma vulgarização muito competente, que eu acho que é importante, forma público leitor para a história, eu acho também bastante relevante. O Eduardo Bueno faz isso, inclusive, também nas mídias, em rede e tal, escreveu alguns livros sobre o Brasil Colônia. Outros fazem esse trabalho com muita contundência e acabaram se encaminhando mesmo para um estudo mais aprofundado da história, que é o caso do Lira Neto, né? Meu amigo Lira Neto, que acabou indo fazer um doutorado em História e tal, mas que fez um trabalho como jornalista excepcional sobre o Padre Cícero, sobre o Getúlio. Castelo Branco, sobre o Getúlio, na trilogia e tal. Então, eu sou daqueles que acham que são bem-vindos no campo da história, até porque a gente tem que lembrar do seguinte, né? Você vai pegar os chamados inventores do Brasil, aquela geração de 32, né? Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, né? O Gilberto Freire, daqui a pouco o Raimundo Fauro e tal. A formação deles não era uma formação clássica em história, né? Então, você vai chegar e dizer o quê? Que vai pegar o Caio Prado Júnior numa formação do Brasil contemporâneo, uma evolução política do Brasil e não vai considerar porque a formação dele não era uma formação clássica em história. Você vai pegar o Raimundo Fauro, que escreve Os Donos do Poder, que é um livro incontornável, né? Para criticar, para elogiar, mas é o tipo de livro que você não contorna para refletir sobre o Brasil, né? Está ligado à área do direito, enfim. Então,
eu acho bem-vindos. Mas eu faço essa ressalva. Agora, infelizmente, eu tenho que dizer isso. Tem muito trabalho de vulgarização que é ruim também, né? Tem coisas que são muito complicadas e a gente anda num limite meio perigoso, porque, sim, por mais que o jornalista não queira reivindicar o papel do historiador, você tem que ter uma certa responsabilidade com as fontes. Os que você citou têm. Né? E agora, é importante esse trabalho de divulgação e tal. E, além disso, é o seguinte, escrevem bem, né? Tem uma escrita acessível, eu acho importante. Agora, eles fazem história pública, né? Sim. Partindo desse conceito de história pública que você falou, eles, mesmo sem ser historiadores, eles fazem história pública. Sim. Que é isso que Nós temos grandes historiadores do Brasil que fazem história pública, não tenha dúvida nenhuma. E não historiadores também que fazem história pública. Enquanto isso, você pode mostrar alguns, se está com uma boa bibliografia do Luiz Antônio Simas, a gente pode mostrar os livros, os títulos para a audiência. Eu estou aqui com Filosofias Africanas, parceria do Luiz Antônio Simas e do Ney Lopes. Está aqui. Também tenho ele aqui. O Ricardo também está com o dele ali. Eu mostrei esse aqui, né? Que é o Dicionário da História Social do Samba, né? Que foi escrito a 4 mãos com Ney Lopes. Prêmio Jabuti, né? Ele, além de ganhar o Prêmio Jabuti específico, ele ainda ganhou de livro do ano, que é o prêmio principal, geral do Jabuti. É o prêmio mais importante do Jabuti. Tem esse aqui também, que é o Corpo Encantado das Ruas, que foi finalista do Prêmio Jabuti. São crônicas deliciosas, em que ele fala justamente sobre esses assuntos que ele tratou aqui, curiosidades, ele fala sobre o Zé Pelintra, fala sobre os terreiros, fala sobre as maneiras de soltar pipa. Ele como ele falou, ele é um historiador do cotidiano, né, das coisas miúdas. Esse aqui ele organizou com o Marcelo Moutinho, que se chama Meu Lugar, né? Meu Lugar. Cada escritor convidado falou, normalmente escreveu sobre o seu bairro, onde nasceu, onde passou a infância, e então contou histórias pessoais ligadas aos locais, aos bairros evidentemente, que viveram. Um dos colaboradores foi convidado do último sarau do museu, que é o Alexei Bueno. Sim, o Alexei está aqui. Tem um artigo aí. É uma crônica sobre a Lapa, né? Lapa nos 80, que o Alexei conhece tão bem, a Lapa. É um livro também muito divertido, muito bacana para se ler. A capa lembra aquela estética do Gentileza, né? Aquela grafia utilizada pelo Gentileza. Ele voltou! Novamente, Gente, voltei, mas eu estou no celular, porque faltou luz, explodiu. Voltou agora, mas eu estou sem. Agora eu estou no 4G aqui. Então foi uma explosão aqui, faltou luz e tal, criança em casa gritando, mas enfim. Vamos lá, vamos tentar aqui pelo... Muito obrigado por não ter desistido de nós. Porta aqui. Mostramos alguns livros seus. Nós chegamos até a quase 70 pessoas aqui, né? Você vê como tem gente interessada em te ouvir. Agora eu queria falar justamente sobre esse livro, Corpo Encantado das Ruas, né? De 2019, foi finalista do Prêmio Jabuti, e, a partir do próprio título, já se propõe a dialogar com a obra do cronista e ensaísta João do Rio, né? O livro A Alma Encantadora das Ruas. Que aproximações e distanciamentos mais marcantes você destacaria entre os dois livros? E como eles se relacionam? Bom, intimamente, né? Porque ele, inclusive, é dedicado ao João do Rio. E o que eu quis fazer no Corpo Encantado das Ruas foi, de certa maneira, visitar. Então, de certa forma, o João do Rio visitou o Rio. O Rio tinha essa propensão a estar na rua. E é interessante porque eu li bastante João do Rio, e é curioso porque, às vezes, dá a sensação que ele fica entre o apaixonado e o apavorado com o que verifica. Ele fica naquela linha tênue entre o medo e a entrega e a paixão. E A Alma Encantadora das Ruas é um livro de escuta da rua, né?
que o João do Rio ele parece predisposto a escutar o que a rua está falando. Isso eu acho que é muito interessante e tal. Então, a rigor foi proposital, né? Já que a rua tem alma encantadora, essa rua também tem corpos. Então, o corpo encantado das ruas, ele fala muito da cidade que se movimenta, né? É o corpo da criança que brinca numa praça, é o corpo do menino que solta pipa, é o corpo da rezadeira, enfim, que reza, né, a criança contra o mal-olhado, é o vendedor de folhas, é o corpo do sujeito que está de uma maneira muito peculiar o seu cotovelo no balcão de um botequim. Então, são os corpos do Rio de Janeiro. Ele é um livro que dialoga com o João do Rio, falando de uma cidade que não é exatamente aquela cidade muito central do João do Rio. O João do Rio tinha muito interesse pelo centro da cidade, etc. Ele leva essa perspectiva de tentar escutar a cidade para os subúrbios do Rio, né? Que para mim é uma realidade muito presente, mas ele é tributário do João do Rio, não tenha dúvidas. Ele é uma tentativa de prestar uma reverência visitando uma cidade do Rio de Janeiro que João do Rio visitou. E ele parte de uma constatação, da constatação de que essas sociabilidades urbanas elas estão em risco, né? Porque a cidade é disputada, a cidade é hostil, ela não é só um lugar de encontros, é um lugar também de desencontros e hostilidades. Então, como essa cidade das ruas, ela, de certa maneira, está sendo solapada por uma cidade vinculada à lógica da circulação, carros, circulação de capital, o shopping center. Então, eu procuro observar isso. Cadê a quitanda da esquina, os antigos cinemas de rua, né? E ele, portanto, dialoga. É uma visita à cidade que 100 anos antes João do Rio visitou. De certa forma, a gente poderia assim, pensar que ele antecipou a questão da história pública, de certa forma, a maneira que ele descreveu e trabalhou? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu posso te responder de uma maneira aqui, Ricardo. Quem faz história pública no Rio de Janeiro, sobre o Rio de Janeiro, tem que passar por João do Rio. João do Rio é uma fonte, né? Ele foi um memorialista. Eu não chegaria a dizer que é um historiador da cidade, porque... mas isso não é demérito nenhum, pelo contrário. Mas muito pelo contrário mesmo. Mas ele é um memorialista extraordinário. Você vai pegar um livro do João do Rio, por exemplo, do Rio, né? Que é um livro... O Religiões do Rio, ele é um livro marcado por uma série de preconceitos de um autor no seu tempo. No seu tempo. Mas ele é incontornável como fonte. Ele é incontornável como fonte. Porque o que ele descreve, etc., é imprescindível, é importantíssimo. Então, eu diria que o João do Rio é incontornável, sem dúvida nenhuma, né? Para quem faz história pública, para quem faz história coletiva, para quem tem interesse no Rio de Janeiro, não tem como. Tem os autores que são seminais, né? Você não tem como pensar o Rio de Janeiro sem pensar um João do Rio, sem pensar um Luiz Edmundo, um grande memorialista, Vivaldo Coaraci, um enorme memorialista da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, são figuras imprescindíveis. Vai pegar um autor que eu acho imprescindível para quem trabalha com história da rua, é o Marques Rebelo. Vai pegar uns livros do Marques Rebelo, como Marafa e tal, é imprescindível. Mas Machado, eu diria que o João do Rio... Machado também. O Machado é o concurso. O Machado é aquela obviedade que não tem como, né? O Sidney Chalub, inclusive, tem um... Eu recomendo vivamente, historiador, em que ele... Qual é o livro? Machado, A Luz... É um livro. Qual é o livro? Companhia das Letras, o Sidney Chalub. É muito interessante. O título do livro. O título é Machado de Assis, Historiador. Ah, sim. Ok. Lemos? Barreto, Euclides, turma toda. Sem dúvidas, autores e obras incontornáveis, né, nesse campo. Né?
Sim, mas você pode, por favor, falar sobre uma outra de suas parcerias escritas, estabelecida com um escritor, pesquisador, compositor Ney Lopes. O Ricardo já mostrou aqui o livro, né? O Dicionário da História Social do Samba, prêmio, né? Mencionando novamente, Prêmio Jabuti de Não Ficção, de 2016. Foi livro, né? Recebeu o prêmio de livro do ano também, não é isso? Sim, Jabuti. E gostaríamos de ouvir um pouco sobre esse extraordinário resultado de pesquisa no âmbito da história da cultura musical brasileira e gostaríamos que você nos falasse um pouco sobre a dimensão sociopolítica desse livro também. Esse livro, na verdade, ele parte de um princípio de que o samba não é só um gênero musical e nem um gênero coreográfico. Eu gosto de definir o samba como um sistema de organização do mundo, né? Então, o samba é um sistema de organização da vida de determinadas coletividades, e dentro do samba estão inseridas as maneiras como uma determinada coletividade celebra a vida, como ela se veste, como ela ama, como ela briga, né? O samba é um fato social completo. Vou usar aqui uma definição pertinente à antropologia. Fato social completo, porque está tudo ali. Então, esse dicionário ele teve a intenção de pensar o samba, a partir, evidentemente, do conhecimento enorme do Ney Lopes, que me deu a honra aí dessa parte, mas pensar o samba como esse sistema de organização do mundo. Então, você vai ter verbete aí sobre culinária, você vai ter verbete sobre cerveja, você vai ter verbete sobre racismo, sobre misoginia, sobre violência, né? Porque todos esses temas atravessam o samba, a história do samba. Então, o livro pode ser definido a partir dessa que eu elaborei aqui, que o samba é o sistema de organização do mundo, né? Então, quem vai a esse livro achando que vai encontrar, eu quero saber que ano foi lançado o Samba Tal, vai encontrar isso, sim, mas vai encontrar as perspectivas, né? Inclusive que politizam a questão do samba, a ideia de identidade nacional, o samba é incontornável para isso, não se pode pensar o samba sem a dimensão das culturas da diáspora e as implicações que isso traz, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que ele visa entender o samba como um que organiza o mundo das comunidades afro-cariocas. E esse é, talvez, o mérito do livro. Por falar, né, na diáspora africana, que você mencionou, filosofia, sim. Por falar na diáspora africana, né, que você acabou de mencionar, tem esse livrinho aqui também, né, parceria com o Ney Lopes, de novo, e as filosofias africanas. Isso. Queria que você falasse um pouco sobre ele também. Filosofias africanas têm uma intenção didática e de dialogar com o público da educação, sobretudo porque o Ney, especialmente, que é uma referência na história do movimento, essa coisa toda, mas um recorte na educação brasileira, sobretudo na área do ensino da filosofia para ensino médio, para educação básica, né? De um viés que é absolutamente eurocentrado. Então, a gente parte do princípio cosmogonias, existem ontologias muito sofisticadas e que têm que ser trazidas à baila. Então, a ideia do livro ela se fundamenta em 2 pontos, a meu ver. Um é ampliar essa percepção que a gente tem da filosofia, né? A entender como os povos africanos produziram suas filosofias, seus modos de estar no mundo, as suas ontologias, né? Os estudos sobre o ser e etc. E o outro ponto que me parece fundamental é que esse livro chama a atenção para a necessidade da gente combater educação básica, enfim, mas a ideia da África como uma singularidade, né? Eu lembro que uma das motivações para esse livro foi uma pesquisa feita com alunos da educação básica brasileira, e um número assustador achava que a África era um país, né? Olha só. Enquanto a África tem uma diversidade enorme.
Então, esse livro, na verdade, dá uma pincelada, é um livro para esse público do ensino médio, para os professores e professoras também, né? Nas concepções filosóficas, sobretudo trabalhando um pouco com as cosmogonias, as ontologias de diversos povos africanos. Então, mostrar que o Banto, né, ele tem, o Bakongo tem uma perspectiva, o Yorubá tem uma perspectiva, o Xhosa tem uma perspectiva, o Conde tem uma perspectiva, os Mandinka têm uma perspectiva. Então, a rigor é um disparador, né, que tenta alargar a percepção do que seria exatamente a filosofia. E aí eu lembro da frase do Ariano Suassuna, quando perguntaram para ele, numa ocasião, seu Ariano, a filosofia nasceu na Grécia? E ele virou-se e disse, a grega, certamente, né? Mas tem outras. Então, acho que o livro tem... É um livro voltado para esse público que trabalha com educação, com ensino básico, né? Com professores também do ensino básico, e que visa abrir portas para um diálogo mais fraterno a respeito da pluralidade das concepções africanas. E a gente perdeu o finalzinho, o diálogo aberto que você disse. Sobre essas concepções trazem para a gente, né? Tentar entender o continente africano a partir de suas próprias perspectivas, né? Isso é muito interessante, porque o olhar da ação brasileira sobre a África, ainda que tenha melhorado, ele é muito de sua própria história. Eu acho que a ideia é propor esse deslocamento, é tentar entender as civilizações africanas como protagonistas de suas próprias histórias. E ele serve como suporte também para atender aquela lei estadual que veio, né? Falar sobre Sim, claro. É um suporte importante para que a gente possa, para que possa trabalhar com os estudos sobre as culturas africanas e as culturas afro-brasileiras, né? Enfim. Então, ele traz esses subsídios. A ideia é essa. Beleza. Eu lembro de ter uma pergunta. Sim, mas recentemente você lançou seu primeiro livro de poemas, Sonetos de Birosca e Poemas de Terreiro, de 2022. Isso. Por acaso esse título foi criado como uma espécie de paródia ao título do livro 20 Poemas de Amor e uma canção desesperada do Pablo Neruda? E por que juntar no livro de poemas botecos, bares e terreiros? Quanto ao título, não. A pergunta despertou até a minha essa questão, porque realmente parece. Mas esse livro surgiu de uma forma muito peculiar. Ele surgiu de uma brincadeira que eu fiz. Quando falo brincadeira, eu levo brincadeiras muito a sério, diga-se de passagem. Mas que era tentar pegar os temas mais, digamos, cotidianos dos botequins e dar a eles um tratamento. Então, começou como um exercício de soneto, com aquela coisa de você, né, para fazer o decassílabo e não sei o que e tal, papapá. Então, começou como uma brincadeira, em que eu pegava, por exemplo, vou dar um exemplo, eu moro perto de um bar chamado aqui O Caçador, e eu pedi para eles a receita da casquinha de siri. Não porque eu quisesse fazer a casquinha de siri, mas é porque eu queria descrever aquela receita num poema, num soneto. Aí peguei a história do filé Oswaldo Aranha do Cosmopolita, como é a receita, e transformei num soneto. E peguei a divergência gravíssima entre capixabas e baianos em relação à muqueca, qual seria a verdadeira muqueca, com dendê, a sem dendê, e etc. Então, eu fui fazendo uma brincadeira que é pegar uma forma, né, de poesia mais rígida para trabalhar temáticas que são as mais corriqueiras, as mais cotidianas. E quando eu vi, eu estava com um número bastante razoável de sonetos, né? E, ao mesmo tempo,
Eu tenho uma série de poemas e também uma série de canções e tal que versam sobre o universo das encantarias, dos candomblés, dos tambores brasileiros e etc. E, de certa maneira, eu entendo que entre o botequim e o terreiro há um liame, né? E o liame é a perspectiva da vida como um exercício coletivo, né? Como construção coletiva de pertencimento do ser no mundo. Então, o botequim e o terreiro. E esse livro começa, inclusive, com uma definição para terreiro que alarga a ideia de um espaço dedicado exclusivamente ao rito religioso. Porque eu digo que o terreiro pode ser pensado como qualquer espaço praticado na dimensão do encantamento do ser no mundo. Então, um botequim pode ser terreirizado, uma esquina pode ser terreirizada. E é um livro, portanto, que tem uma primeira parte muito formal e, ao mesmo tempo, informal, que são sonetos sobre esses temas vagabundos, né? E uma segunda parte com uma outra pegada, mas que fala sobre terreiros. Mas não foi a inspiração do título, não. Não foi a questão do Pablo Neruda. De qualquer maneira, me despertou isso. Será que, de certa maneira, eu não estava lá no título do Neruda? Porque realmente é referência. Tem a estrutura, né, do título é parecida. A estrutura do título é parecida. E esse livro guarda só um último, guarda um hábito que eu tenho, que é de escrever porque acho que me ajuda, inclusive, na prosa, porque o soneto te dá uma dimensão de ritmo, né? Sim. Que como eu tenho interesse também em música e tal, eu faço para exercitar mesmo. E alguns eu achei que ficaram interessantes, a editora achou também, então nós resolvemos publicá-los. E aí saiu os sonetos de Biroski e os poemas de terreiro. Você podia ler alguns para a gente aí? O que foi? Você podia ler alguns para a gente? Eu posso, eu estou com o livro aqui perto. Peraí, deixa eu pegar aqui. Olha só, por acaso ele está na pilha. Não tinha nem planejado isso. Mas eu vou ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler o Filé Oswaldo Aranha. Aqui, Sim. Pode ser? Pode ser. O soneto Filé Oswaldo Aranha. Fique à vontade. Filé Oswaldo Aranha é o seguinte, eu vou tentar enxergar aqui. Filé Oswaldo Aranha. No cosmopolita Oswaldo Aranha, do bar um famosíssimo cliente, a alcatra, maminha e picanha preferiam um filé bem diferente. De corte alto, sempre temperado, que preparava chega regiamente acompanhado de arroz branco, farofa de ovo, batatas portuguesas, não palito, dentes de alho macerados fritos cobrindo o filé. Eis o regalo. E, por favor, evite o cafife. Nada de ovo por cima do bife. Deste modo, seria a cavalo. Então, é uma receita de filé Oswaldo Aranha. Aí tem Esse aí é a receita da... né? Esse aí é decassílabos, né? É heróico. Receita da sacanagem. A sacanagem, para quem sabe, é um petisco de festas suburbanas, né? Que você vai botando no palitinho e etc e tal. Queijo, salsicha. É um petisco da minha infância, porque a gente comia aquele salgadinho no palito. Vocês conhecem a... Sim. Né? Nos subúrbios do Rio de Janeiro. Sim. Aí eu botei assim: com a astúcia de um bom sacana, balcão de botequim, o velho na birosca suburbana descasca ovo como um espadim. De desenrolo mais que de porrada, entre tremoços e alhos à mesa, o coroa e a quem quer ensina com presteza a elaboração da iguaria. Sacanagem se faz com maestria, cumprindo o antigo requisito. Afinal, também é artesanato enfileirar salsicha, queijo prato, pimentão e presunto num palito. Então, é uma receita do salgado da sacanagem. Que beleza! O livro trabalha com essa... Pelo que eu percebi, Simas, são sonetos decassiláricos, acho que heróicos, né? Com a acentuação na sexta. Mas né? a ideia foi exatamente essa. Fazer essa brincadeira. Você se colocou um desafio formal bem razoável. Isso. É um desafio formal para pegar as culturas de botequins e tal.
É por aí. Beleza, que maravilha. Você pode ler algum outro da segunda parte? Posso, já é um pouco diferente, deixa eu ver aqui. Terreiros. Vamos lá, poemas de terreiro. Aí tem desde versos livres até experiências com poesia popular, cordel e tal. Leia o que você quiser. Padê e Madeleine. Esse daqui privilegia a rima. Padê e Madeleine. E é assim. São oitavas, né? Enfim, uma forma da poesia popular e tal. São os cordéis. Aí fala assim: seu Zé Pilintra baixou numa esquina brasileira onde Manuel Bandeira recitava Arthur Rimbaud e a macambira fulorou na Serra da Borborema quando, durante o poema, o próprio Rimbaud baixou. E disse para Zé Pilintra que o balanço da canoa é o barco que segue à toa a nossa Septuaginta, porque no país da finta malandro mesmo é mané que mais do que Malarmé soube entender Zé Pilintra. E Bandeira incorporado, já não era mais Rimbaud, falava feito um vovô preto velho do reisado, que, atendendo ao chamado, afirmou que Baudelaire, como bom filho de Odé, precisava ser raspado. No terreiro de Mãe Zulmira, com Padê e Madeleine, até que chegou Verlaine com a dona Pombagira. E Bandeira, na canjira, percebeu quando Rimbaud, encantado, fulorou como a flor da macambira. Que beleza! Redondilhas maiores, né, que eu percebi. Exatamente. Então ele faz essas várias experiências, enfim, é por aí. Que bacana. Você pode ler um não rimado? Posso, deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui um não goste. Os Peixes é um poema às filhas de Iemanjá, de poemas de terreiro. Quando o mar morou em mim, entre corais e albacoras, fui um barco sem arraiz que só a mãe ancora a memória liquefeita. Aconchegou o tempo da maré em cardumes, tsunamis, seixos e arraias, ribombando em ondas sem cronologia, como se os faróis além de Alexandria luzissem marujos no Ariaxé. E ela era eu, mãe de tainhas, xereletes, pargos, corvinas e badejos, dançando entre mariscos e caranguejos, com o cordão umbilical da ligação entre placenta feito feto, de miçangas transparentes, contra Egum, Uage e Codidé, Ossum, Obi, Efum e outros secretos, que meu restori guarda e escarafate entre o Delogum, os Camisus e as Anáguas. E foi como se o corpo fosse concha e como se a vida fosse apenas água. Então, que vai usando várias expressões em Iorubá de culturas de terreiro ligadas aos secretos de Iemanjá. Que bacana. Agora me ocorreu o seguinte: o que veio primeiro, o Simas poeta ou o Simas compositor? Você diferencia? Não, a poesia, porque eu sei de escrever poesia e tal, e o compositor veio um pouquinho depois, ainda que tenha vindo cedo, né? Porque eu aprendi desde garoto instrumento, aprendi a tocar cavaquinho e etc. Aí depois fui para o violão e tal. E aí eu me vi num certo momento naquele dilema que era o seguinte: para ser músico, eu teria que estudar com um rigor e eu não estava disposto a esse rigor de ficar 5, 6, 7 horas estudando. E aí o Aldir Blanc, que eu conheci, né, um grande Aldir Blanc, ele dizia uma coisa que era o seguinte: às vezes a gente, quando percebe que como músico não dá, a gente resolve, então eu vou fazer música, os outros tocam. E aí eu comecei a fazer composição, e tenho um trabalho de composição como melodista e também como letrista. Né? Letrista e melodista, que legal. Melodista. Eu tenho muita melodia, tem muitas canções que são letra e música minha. Eu tenho parcerias, por exemplo, com Rafael Adoc Lobo, professor de filosofia, gravadas, agora vai sair, inclusive, um álbum com Rita Benedito cantando, Moisés Marques cantando, Fabiana Cosa cantando músicas nossas. No meu trabalho com ele, eu sou só melodista. Olha só. Eu não faço letra, né? No meu trabalho com ele, eu sou melodista. Em outras parcerias, eu sou letrista. Né? Isso é raro, isso é raro.
Não, mas eu gosto. Normalmente o poeta ele vai, quando ele entra na música, ele vai ser letrista, né? Ser poeta. E melodista ao mesmo tempo. Faço. Quer dizer, você é um músico aí, com certeza a questão musical é forte em você. Algumas músicas. Maria Rita gravou, por exemplo, uma música chamada Desse Jeito, minha com Fred Camacho. Ali, a primeira parte é letra e melodia. Nós fizemos uma parceria das antigas, em que você entregava letra e melodia para um cara que fazia letra e melodia da segunda. Então, eu faço melodia também. Que bacana, que bacana. E você, nessa polêmica, né, de se letra de música é poesia ou não, o que você pensa acerca disso? Olha, algumas elas atingem até um patamar que dialoga muito com a poesia, e outras não, né? Porque tem letras de música que têm uma funcionalidade que talvez seja um pouco diferente do poema, né? Então, tem letras em que você trabalha com uma perspectiva que não é exatamente a da poesia, né? Sim. Mas o que eu não estou colocando numa escala, não estou fazendo uma... Não, sim, nada de hierarquia. Não, nada de hierarquia. Mas eu acho que depende. Eu acho que tem letras de música que se sustentam sem a melodia, mas eu acho que também tem letras que não se sustentam. Lá, sim, né, para os tempos de antanho, e lembrar que a poesia era basicamente uma poesia oral, sim, e era uma poesia que vinha acompanhada do canto, sim, né, sem dúvida nenhuma. Mas depois, em relação à letra, depende. Eu tenho algumas letras que eu acho que elas dialogam com a poesia e acho que elas se sustentam sem a melodia, mas eu tenho outras letras que elas se colocaram a serviço de uma melodia e acho que elas não se sustentariam sem a melodia, né? Então, acho que a discussão passaria um pouco por aí. Esse seu posicionamento, ele bate com o posicionamento... Opa, você ficou no escuro aí. Não, mas estou ouvindo. Pode dizer, que o negócio está feio aqui com a luz. Fala. Acho que está pintando um clima de terreiro aí. Tá feia a coisa, porque eu estou tentando ligar. Vamos lá. A Light aprontou com a gente, mas vamos. Esse seu posicionamento é o mesmo de um especialista no assunto, que é o Charles Perrone, né, que há muitos anos estuda as questões de letras de música, e essa é realmente a opinião dele. Ele acha que depende do texto, né? Tem textos que se sustentam sozinhos, realmente como um poema, e tem textos que precisam da melodia para que eles funcionem, né? Quando o Chico Buarque foi perguntado sobre isso, ele disse assim, não, o que eu escrevo não é poesia, porque toda letra que eu já escrevo pensando numa melodia. Então, mesmo que automaticamente eu já vou escrevendo de uma forma que eu estou sempre dependendo da questão da música, da melodia para poder produzir. Então, na opinião dele, ele nunca escreveu poemas, né? Embora ele tenha letras que são poemas maravilhosos. Eu acho que é isso, eu acho que é exatamente isso. Eu tenho poemas, por exemplo, que já me pediram para musicar e eu elegantemente disse não. Porque eu acho que não comportaria ali a melodia, não foi feito para aquilo, e não me soaria interessante e tal, mas delicadamente. Agora, mas não teve curiosidade nem de ouvir para ver se a pessoa conseguiria? Porque foi pedido anterior. Posso tentar musicar e tal? Então, alguns eu disse, outros eu falei, faz, claro, não sei o que e tal, tranquilo. Mas alguns eu acho que da poesia mesmo e etc. Sim. De música, quando te manda uma melodia, você tem que pensar de uma outra maneira. Sim. Então, você vê a nota que sobe, então você vai meter a tônica. É um trabalho artesanal a serviço da canção, né? Então, eu tendo a considerar que tem letras que elas estão a serviço de uma melodia. E aí eu não acho que seja poesia, não. Meus caros, vários dos temas expostos aqui renderiam muito mais, mas nós estamos aqui já nos aproximando do final do encontro de hoje, um encontro de reflexão, Maravilha. de partilha de beleza, de afetos, de poesia, de pensamento.
nós podemos, então, ir nos caminhando para o fim. Ricardo, você disse que ia tocar em algum ponto da entrevista, o tema, a gente pode finalizar até com isso, né? Independência do Brasil, para que o Simas falasse algo a respeito. Hoje amanhã, né? 7 E de aí setembro. nós já podemos ouvir suas palavras finais também. Aqui somos muito gratos por sua disponibilidade em meio a essas circunstâncias difíceis aí em sua residência, você conosco aqui. Mantivemos aqui uma audiência de em torno de 60 pessoas. Chegou a 70. Chegamos a 70 pessoas aqui. Então, um prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco, mas vamos já nos encaminhando para o final. Você tem um outro compromisso também já emendado com esse. A questão da independência do Brasil, que é daqui a 2 dias, você acha que ainda rende um livro interessante? Assim, por exemplo, a sua área, você acha que daria para fazer alguma coisa? É difícil, porque eu acho que a independência também é um fato histórico disputado. Ela envolve uma disputa de narrativas, né? A consagração do mito do Grito do Ipiranga, ela, de certa maneira, ela apresentou uma versão da independência muito descolada, né, da participação popular. Você vai pegar, por exemplo, o clássico quadro do Pedro Américo, O Grito do Ipiranga. Ali você tem um cidadão do povo brasileiro, um papel absolutamente coadjuvante, que é o que ali com um carro de boi olhando aquilo que está acontecendo. Então, o 7 de setembro, na verdade, ele foi tratado como uma efeméride, em larga medida desvinculada de um Brasil mais popular, né? Mas eu acho que a independência rende muita coisa se a gente alargar isso. Se a gente pensar, por exemplo, no 2 de julho baiano, nas lutas pela independência no Piauí, Batalha de Genipapo, que é uma batalha importantíssima para a consolidação da independência do Brasil, conflitos na região do Pará, conflitos no Sul e tal. Então, eu acho que construir uma história da independência do Brasil, que a efeméride oficial, e, de certa maneira, tente pensar conexões mais populares a respeito desse processo, eu acho que ainda dá um bom caldo, ainda rende bastante coisa, não tenha dúvida nenhuma, né? Porque a história é isso, gente. A história, se fica uma mensagem final assim, a história é um processo, né? Um confronto de narrativas que incessantemente vai sendo construída. E eu acho que o Benedetto Croce, né, o italiano, é uma frase que poderia problematizar, mas ele fala uma coisa que é a seguinte, em alguma medida: toda a história é uma história do presente, né? Então, a gente pode estar falando de coisas que aconteceram há muito tempo, mas fundamentalmente é do presente que a gente está falando. Era mais ou menos isso que eu teria a dizer aí, agradecendo de novo aí a gentileza de vocês e tal, e aos trancos e barrancos por conta do tudo apagado aqui, mas em frente eu agradeço muito aí a conversa. Nós é que agradecemos, foi maravilhoso o papo. Recomendo os seus livros, eu sou um fã, né? Como eu pude mostrar aqui os livros. Recomendo os livros do Simas a todos, né, que queiram conhecer mais da nossa história, principalmente sobre a história do Rio de Janeiro, né, a história miúda, né, como você mesmo se refere. E um grande abraço, foi uma honra e uma alegria ter você aqui conosco. Nos despedimos da audiência também. Muito obrigado a quem ficou até agora e até o próximo evento a todos. Muito grato, Simas, e boa noite, meu caro, e boa noite a todas e todos. Prazer tê-los. Boa noite.